Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Tema de hoje: biotipos corporais. Eu vou ensinar vocês a descobrirem qual é o biotipo característico de cada um e por que é bom saber disso, né? Para que eu vou saber isso, Vinícius? Então, assim, saber o nosso biotipo ajuda muito a gente a melhorar a nossa alimentação, equilibrar a nossa alimentação, manter o nosso peso e evitar doenças no futuro. E o mais legal, ajuda muito no emocional, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com as pessoas ao meu redor, principalmente com os meus familiares. E o mais importante, também ajuda na parte sistêmica, na minha relação com os sistemas que eu faço parte, própria família, trabalho, projetos, enfim, qualquer igreja, qualquer sistema que a gente queira aí ter uma posição de destaque. Então vamos lá. Então, de onde vem esse negócio de biotipo? O biotipo, ele vem, da formação do embrião. Então, quando a gente é formado na barriga, dentro do útero, na barriga da nossa mãe, a primeira coisa que acontece é uma divisão celular. Então o espermatozoide encontra o óvulo, então o espermatozoide, o ativo, que caminha, que vai, encontra o passivo, o óvulo, ele caminha mais pouco, ele fica parado. Então esse espermatozoide ativo, junto com o óvulo passivo, masculino e feminino, vão gerar um novo ser. Então, nós somos a materialização do amor dos nossos pais. E também, tudo que acontece com eles tem uma grande influência na nossa vida, no nosso corpo. E aí é que vai ter a forma do nosso organismo. Então, a verdade é que os biotipos, eles dizem muito sobre nós e sobre o nosso passado intrauterino. Ninguém vai lembrar o que aconteceu na vida intrauterina. Mas se eu faço uma leitura e vejo qual o biotipo, eu já sei o que aconteceu. Então, quando o óvulo se forma, ele vai se dividir em duas células, uma vai gerar a placenta e a outra vai começar a se multiplicar até formar esse ser. E aí a gente vai basicamente formar um tubo. E esse tubo, ele é dividido em 3 camadas, que é a camada de fora, chamada ectoderma, a camada do meio, chamada mesoderma, e a camada de dentro, chamada endoderma. E essas 3 camadas é que dão o nome para os biotipos. Então eu tenho o biotipo ectomorfo, que vem de ectoderma, mesomorfo, que vem de mesoderma, e endomorfo, que vem de endoderma. Então, quem é o ectomorfo? O ectomorfo é aquele paciente que tem uma grande dificuldade em ganhar peso e também tem uma grande facilidade em perder peso. Então, é difícil para ele ganhar massa muscular, é difícil para ele ganhar peso, ele tem um corpo mais fininho, um pescoço longo, é aquele paciente mais esbelto, mais magrinho, tá? E o característico mesmo é aquele bem fininho mesmo. Eu lembro que na infância a gente chamava essas pessoas de pau de vira-tripa, porque precisa de um pau bem longo para mexer lá naquele negócio, aqueles intestinos lá quando tem alguma coisa. Horrível esse apelido, né? Mas assim, esse é o ectomorfo. Então, ectomorfo vem de ectoderma. O ectoderma, ele origina o sistema nervoso central, os neurônios, a nossa coluna e também o sistema nervoso periférico e a pele. Então, qual é a grande característica do paciente ectomorfo? Esse paciente que tem a cabeça maior e um corpo bem magrinho, ele pensa demais. Então, se ele está equilibrado, ele vai ser muito bom, esse pensamento dele vai ser muito bom para atividades de programação, pode ser um roteirista, pode ser um escritor, vai trabalhar com a mente, com a criatividade. Qual é o desequilíbrio do paciente ectomorfo? Quando o paciente ectomorfo está desequilibrado, ele fica só no pensamento.
Então ele fica só pensando, mas ele não coloca em prática os pensamentos. Então ele vive ali no mundo da imaginação, vai se isolando cada vez mais e os projetos não saem do papel. Então é muito importante o paciente que é ectomorfo, ele equilibrar o pensamento com a ação e o pensamento com o sentimento também. Então ele pensa muito, age pouco e também sente pouco. Por que isso acontece? Porque lá na vida intrauterina faltou energia. Então, para ele sobreviver, para esse novo ser sobreviver, ele precisou preconizar, dar prioridade ao sistema nervoso central. E aí desenvolve pouco os músculos. Então você vê uma pessoa que tem uma cabeça grande, mas um corpo muito franzindo, muito frágil, tem muita dificuldade com a parte de digestão, tem muita dificuldade com a força, ele é mais fraco, tem dificuldade com a parte de esporte, cansa muito fácil, pega muita infecção. E quando pega uma infecção, por exemplo, aquele que gosta de treinar, que está equilibrado, perde muito rápido a massa muscular. Aliás, esse vídeo foi um pedido de um inscrito do canal, também foi um tema, eu conversando com uma amiga minha médica, que é minha paciente, ela falou assim, poxa Vinícius, me explica aí por que eu perco músculo tão fácil, e eu achei tão legal o conteúdo que eu resolvi fazer esse vídeo. O mesomorfo. Mesomorfo vem de mesoderma, que dá origem aos músculos. Então, assim, ó, as camadas vão dar origem a determinados órgãos. O ectoderma, sistema nervoso. O mesoderma, músculos. Aí tem músculo do coração, músculo da perna, músculo do braço, os vasos sanguíneos, tá? Então, a musculatura do intestino não. A musculatura do intestino é o endoderma. Então, a musculatura do corpo, a musculatura esquelética, a musculatura dos vasos sanguíneos e do coração. Então, o mesomorfo, ele gosta muito do movimento. Então, lá na vida intrauterina dele, a mãe sentia o grande prazer quando ele mexia. Quando mexia, se sentia bem. Quando a mãe fazia exercício, ela se sentia bem. Então, o mesomorfo, ele não tem dificuldade de agir, tá? Ele age muito, mas ele tem uma dificuldade no sentir. E também o pensamento não é tão criativo quanto o ectomorfo. Então, o mesomorfo, quando está equilibrado, ele age, mas ele age com pensamento, ele não vai agindo de forma compulsiva. E também tem sentimento. Quando ele está desequilibrado, ele sente pouco, ele é uma pessoa fria, ele gosta muito dele mesmo, ele gosta muito do exercício, mas ele não se entrega aos relacionamentos de uma forma verdadeira. Tá sempre, se ele está desequilibrado, hein, gente? Se está desequilibrado. Então, eu costumo dizer assim, ó, o mesomorfo desequilibrado clássico é aquela mulher que entra na menopausa e começa a querer fazer maratona. Correr 4 horas. Então, assim, a ideia toda é não fazer mais que o suficiente, fazer sempre o suficiente. Então, por exemplo, você está lá fazendo exercício 4, 5 horas, correndo 200 km, andando 200 km de bicicleta. Então, o que vai acontecer? Esse excesso de exercício vai gerar um estresse oxidativo, vai gerar um envelhecimento acelerado. Pode fazer, eu não estou aqui para julgar. Vocês façam o que vocês quiserem, a vida é de vocês. Mas se começar a fazer e depois ver que a pele está envelhecendo rápido, ver que está pegando infecção, talvez seja esse o problema. Numa fase mais avançada da vida, onde eu já tenho 55, 60 anos, eu vou começar a fazer um exercício de elevadíssima intensidade. E isso pode até dar certo, mas a chance de dar errado também é muito grande, ok? Endomorfo. Então, como que é o mesomorfo? O mesomorfo, ele é triangular, tá? O ectomorfo, que foi o primeiro que eu falei, ele é reto, ele é fino e reto. E o endomorfo ele é mais redondinho. Então, o endomorfo, ele não tem pescoço, ele tem um rosto bem infantil, você olha, parece um neném, e ele é redondinho, rechonchudinho. Então, o que é o endomorfo? O endomorfo é sentimento. Então, ele é muito sentimento. Ele sente muita alegria, ele sente muita tristeza, ele precisa sentir prazer. Então, ele precisa, por exemplo, comida. Ele come por prazer, ele não come porque está com fome. Ele come por prazer.
tá? Ele gosta muito do toque, do abraço, do afeto. Então, ele é sentimento demais e pouca ação. Não gosta de fazer exercício, quando faz exercício se sente mal. Se colocar para fazer um trabalho ali, ele sozinho, num quarto fechado, não dá certo, porque ele gosta de contato, ele gosta de sentir o contato. Isso, então assim, o paciente endomorfo, ele tem uma grande dificuldade no emagrecimento. É difícil você colocar um paciente endomorfo para o emagrecimento, a não ser que ele equilibre, tenha ação, e esse paciente, então assim, o ectomorfo, ele precisa de uma alimentação rica em açúcares, tá? Bastante fruta, bastante carboidrato, bastante mandioca, bastante arroz, comida de verdade, né, pessoal? Já o ectomorfo, se ele faz uma alimentação do endomorfo, do ectomorfo, ele vai engordar a peça. Então, por que que isso acontece? Porque ele absorve muito e ele armazena muito, mas não gasta. Essa energia não é mobilizada para a vida, ele quer estocar. E o sentimento ali, então o sentimento base é o medo, tá? O ectomorfo, o sentimento base é a sensação de abandono, a sensação de que ele não é amado, que ele não teve as suas necessidades atingidas. Na verdade, isso aí não dá para a gente especificar, mas dá para ter uma noção do que acontece dentro de cada um. A história de vida também influencia nisso. Então, assim, os biotipos. O mesomorfo é aquele paciente que ele ganha muita massa muscular. Se ele come demais, ele engorda, mas é fácil para ele também perder peso. Não é tão fácil quanto o ectomorfo, mas ele também perde peso. Então, para mim, que sou endocrinologista, quando eu pego um paciente mesomorfo que quer emagrecer, eu sei que o tratamento vai funcionar muito bem. Já o endomorfo precisa de um pouco mais de rigidez em relação aos carboidratos, principalmente os carboidratos simples. Então, aquele paciente é mais redondinho, que tem a cabeça menor, que é o endomorfo clássico, precisa dar uma segurada no açúcar, pessoal. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre os biotipos. Com certeza o meu querido amigo Ivan, que faz os vídeos aqui comigo, ele vai colocar as imagens para vocês terem uma noção, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse tema. Eu adorei você aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.